queridões, tudo bem com vocês? Como tem passado? Como tem sido os dias? Tudo em paz? Pois bem, queridãos, hoje nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para conversarmos mais um pouquinho. Veja bem, a gente tem falado sobre alguns temas voltados ao Espiritismo, falamos sobre alguns conceitos, entre outras coisas, conseguimos trocar algum tipo de ideia, criar algumas novas ideias também, mas nós recebemos aí uma mensagem no canal que foi muito importante, muito legal, comentando para que a gente falasse sobre o que é o Espiritismo, de fato o que é o Espiritismo. Nós ainda não tínhamos falado sobre isso e não tínhamos nem pensado a respeito disso. Pois bem, muitas pessoas sabem para que serve o Espiritismo, quais os fundamentos do Espiritismo, mas não sabem sobre a vivência e de fato o que é o Espiritismo, o que causa certa estranheza nas pessoas que não conhecem e até nas próprias pessoas que são partidários da doutrina espírita. Veja bem, Allan Kardec, ele também teve a brilhante ideia de fazer um livro chamado O que é o Espiritismo. E nele ele conta a saga que ele teve de conversas, diálogos com pessoas de outras religiões, de pessoas que tinham curiosidade para saber o que a doutrina dos espíritos fazia, e trouxe essas informações para esse pequeno livro que eu também já deixo aí sugerida a leitura, O que é o Espiritismo. Meus irmãos, o Espiritismo, no sentido geral, ele é conhecido como uma doutrina, não se fala muito em a religião espírita, fala-se mais na doutrina espírita, que é uma doutrina que traz o intercâmbio entre as pessoas que estão encarnadas e os irmãos que já estão desencarnados, que fornece as ferramentas adequadas para que esse intercâmbio ocorra, não é? Trazendo o ensinamento sobre o que é a mediunidade, que está previsto lá no livro dos médiuns, conhecimento sobre o mundo espiritual, que está previsto lá no livro dos espíritos, conhecimentos morais, que está previsto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, entre outras obras. Mas, num resumo, numa conversa informal, a gente poderia dizer que o Espiritismo ele é uma doutrina que traz as ferramentas adequadas para que nós tenhamos a condição de evoluir, de entender as melhores nuances do mundo e compreender tudo aquilo que a gente passa. Como assim? Através da lei de causa e efeito, que é nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Nós vamos receber as consequências de todas as ações que nós praticarmos. E hoje nós já estamos vivenciando isso. Se a minha vida é de determinada maneira, muito será em razão das coisas que eu já fiz em outras existências, porque o Espiritismo também acredita em reencarnação. Se acredita na vida após a morte, se acredita no Espírito, também traz como um dos seus fundamentos a reencarnação. E para nós espíritas, a reencarnação ela é tida como um mecanismo da justiça de Deus, para dar cumprimento à lei de causa e efeito, que é justamente isso que nós começamos a dizer agora. Se em uma determinada existência eu tive uma série de atitudes boas ou ruins, o somatório dessas atitudes vai trazer as consequências para aquela encarnação, ou muito provavelmente para a próxima encarnação que eu tiver, onde eu vou ter que sanar os males que eu fiz, e também pode ser que eu receba os auxílios por conta dos bens que eu fiz. Porque, como nós já dissemos anteriormente, somos responsáveis pelo mal que fazemos ou pelo bem que deixamos de fazer. Então tá, a doutrina espírita é uma religião, certo? Ou uma doutrina que tem o fundamento de nos aproximar de Deus, de Jesus, dos ensinamentos mais elevados, que acredita na vida do espírito e a reencarnação. E a reencarnação, ela é uma ferramenta da justiça de Deus. Então, tudo que nós fazemos hoje é decorrente das existências anteriores e do somatório das nossas atitudes. E ela também acredita e também prega e demonstra cientificamente que nós temos a condição de fazer o intercâmbio com os irmãos que já estão desencarnados. Veja bem, para quem não quiser ler o livro, tem o filme sobre a vida do Allan Kardec e demonstra alguns experimentos que eles fizeram para entrar em contato com o mundo espiritual, com as mesas girantes, a cestinha com a caneta, onde os irmãos podiam trazer cartas psicografadas e responder a séries de perguntas. Essas perguntas, elas eram testadas por Allan Kardec, fazendo com que
fazendo com que esses materiais fossem reunidos, e a congruência, a coincidência da série de perguntas que fossem trazidas por esses espíritos vieram a ser publicadas lá no Livro dos Espíritos, né? Então, a coincidência de várias respostas iguais para o mesmo tema, com o fim de trazer um conforto, um ensinamento moral, deu origem ao Livro dos Espíritos, que traz uma série de conceitos a respeito do mundo espiritual e da doutrina espírita. Tá bom, então, a doutrina espírita, para nós, ela é uma ferramenta, ou ela é uma maneira, é um estilo de vida que proporciona a fé raciocinada, ou seja, ela traz para nós o conceito de que todas as coisas têm explicação. Para o Espiritismo, nada é por acaso. Não existe e não existirá nada por acaso para a doutrina espírita. Mesmo que nós não tenhamos a condição de explicar neste momento, nós deveremos acreditar que essas coisas são decorrentes de ações anteriores para elucidação de situações que nós causamos. Sendo assim, se para o Espiritismo a fé é raciocinada, nós devemos entender então que tudo tem um porquê. Todas as coisas têm seu propósito. Então, para os males que existem no mundo, existe uma explicação. Para as pessoas boas e suas atitudes que existem no mundo, existe também uma explicação. E o Espiritismo, ele não é somente voltado a versar sobre o intercâmbio mediúnico, o contato com o mundo espiritual. Ele praticamente de fundo, uma situação que traga uma reforma interior. Ele traz ferramentas para que nós nos aprimoremos moralmente, através das interpretações daquilo que Jesus Cristo diz, que estão previstas para nós na Bíblia e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Para os espíritas, todos os ensinamentos de Jesus devem ser interpretados com o sentido espiritual. Mas como assim no sentido espiritual? Nós devemos afastar o olhar sobre a materialidade, sobre as coisas espontâneas e que acontecem exatamente aqui e agora. Elas devem ser interpretadas de acordo com o mundo espiritual, com os ensinamentos que ele tenta trazer morais. Por exemplo, ele diz que ele não veio aqui descumprir a lei, ele não veio derrogar a lei, mas ele veio cumpri-la. Ele veio nos mostrar, com essas palavras, que ele não veio aqui fazer com que o mundo deixasse de ser de uma forma... Ele veio aqui nos dizer que ele não desejava que o mundo deixasse de ser como era. Ele veio nos mostrar como nós devíamos, ou que nós devemos viver a nossa vida. Tementes a Deus no sentido de entender que existe um ser superior, que de tudo sabe, que é onipresente, onipotente e onisciente, que é todo amor e bondade, por isso ele pede para que nós amemos o nosso próximo e a Deus acima de todas as outras coisas, e que proporciona ferramentas ou meios e situações para que a gente se aproxime dele cada vez mais, nos aperfeiçoando enquanto espíritos. Como assim? A encarnação é o mergulho do meu espírito em uma roupa de carne para experimentar o mundo em que nós estamos, passando pelas vicissitudes que ele proporciona, né? Envelhecimento, doenças, alegrias, contatos passageiros, para que o meu espírito aprenda e ele, sendo eterno, melhore-se cada vez mais para progredir no sentido de encontrar a Deus e encontrar a Jesus Cristo. Para o Espiritismo, todos nós estamos fadados a evoluir. Mesmo aqueles irmãos que ainda produzem alguns atos que para nós soa um tanto quanto ofensivos, inadequados, esses irmãos e nós também estamos cada um em um estado de evolução, em um momento da evolução. E assim sendo, nós estamos experimentando o mundo com a oportunidade de nos melhorarmos. Jesus Cristo veio aqui nos demonstrar isso, que todos nós estamos encarnados para que nós consigamos seguir os seus passos, seus ensinamentos, interpretar as suas palavras e seus atos para que cheguemos até Deus.
Esse é o fundo de tudo. O Espiritismo, para nós, então, é uma das ferramentas para que nós consigamos chegar até Deus, e que outras religiões interpretam como a volta de Jesus, o reencarne de Jesus, a ressurreição de Jesus Cristo entre nós. Para o Espiritismo, o próprio Espiritismo seria o Consolador prometido por Jesus, porque ele traria a explicação para todas as coisas, ou seja, a fé raciocinada. Ele traria as ferramentas para que nós nos aprimorássemos, ou seja, o entendimento da lei de causa e efeito, e traria a oportunidade para que colocássemos isso em prática, ou seja, a reencarnação. Beleza? Então, pessoal, muito rasamente, muito superficialmente, essa é uma explicação do que é o Espiritismo. Uma doutrina voltada para apurarmos os nossos hábitos, apurarmos a nossa alma e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Não somente versando sobre contatos com os espíritos, mas, acima de tudo, colocando em prática os ensinamentos que nos são trazidos por eles e que podem ser experimentados por nós para levarmos a nossa alma até Deus, para que nós nos aproximemos cada vez mais dos exemplos de Jesus Cristo, simplificando todas as coisas, deixando para lá a completude que os ensinamentos possam passar a ter, para que nós não mais justifiquemos a sua não feitura, porque é muito difícil. O Espiritismo traz a visão de que tudo é mais simples, para que nós tenhamos a responsabilidade sobre os nossos próprios hábitos e atos, para que nós então tenhamos as ferramentas adequadas para a evolução, porque também estamos fadados a evoluir. Beleza? Então fica aí para vocês a sugestão da leitura do livro que é o Espiritismo, que também foi trazido por Allan Kardec, que é o codificador da leitura e da doutrina espírita. E qualquer dúvida que vocês tenham, alguma coisa que a gente deixou de falar, mandem pra gente aí no canal, que a gente possa, pra gente ver que se a gente tem condições de ajudar vocês em mais esse vídeo, em mais esse conceito, ok? Muito obrigado pela paciência de vocês, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, tchau!